Bem, nessa altura do campeonato, a gente já viu em filme, no cinema em geral, né, muita coisa bizarra, mas poucas delas se aproximaram do absurdo que é esse filme aqui, o Tusk. A gente vê por aí o povo falando, gostaria de ser uma águia, de ser um leão, um tigre, um leopardo, um peixe. Agora, uma morsa, aquele bicho enorme com aquelas presas, eu pelo menos não conheço quem tenha preferido ser. E é essa história, um homem que é transformado no quê? Numa morsa. E afinal de contas, que diabo de filme ruim é esse? A walrus? A walrus saved your life? Yes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e hoje a gente vai falar de Tusk, que ganhou aqui no Brasil o subtítulo A Transformação, que tem a ver, querendo ou não. É um filme dos Estados Unidos, dirigido pelo Kevin Smith, que é um cara que já dirigiu vários filmes aí de comédia, como O Balconista e Dogma, e talvez, em termos de roteiro, esse aqui seja o seu filme, a sua história mais maluca. E aí, só adiantando, né, no início do filme fala assim, baseado em fatos. Será que foi baseado em fatos mesmo? Será que essa história existiu? A gente vai falar já já sobre essa loucura. E se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, séries de TV e sobre o canal também. You fucking psycho! Let me out! Let me out, you old fucking nutbag! Bem, a história basicamente, qualquer premissa que você buscar, você já vai descobrir mais ou menos do que se trata. A gente segue o Wallace, que é um cara que tem um podcast que está crescendo cada vez mais lá nos Estados Unidos, é um negócio meio sensacionalista. Eles pegam umas histórias absurdas que rolam aí pela internet e ficam debatendo ali, ele e o amigo dele. E ele fica sabendo da história de um rapaz, né, que dá um chulapo ali na perna dele, corta com uma espada. E esse rapaz mora no Canadá. Ele vai pro Canadá entrevistar esse rapaz, só que digamos que ele não consegue. E aí ele tá sem história. E ele vê um panfleto que tem ali um senhor, né, falando da história dele e tal. Ele se interessa pela história desse senhor, que é o Howard, e vai até a casa desse homem. Já de cara você vê que ele é maluco. E a intenção do Howard é transformar o Wallace em uma morsa. Eu vou entrar em mais detalhes na parte com spoilers. Sem spoilers eu vou parar por aqui. E aí vamos lá, o lance de ser uma história real ou não. O Kevin Smith, diretor e roteirista desse filme, ele tem um podcast da vida real, né, um podcast aí de vários anos já. Ele faz mais ou menos o que o Wallace faz aqui no filme, o protagonista, que é pegar histórias absurdas, ler elas ali e debater com os convidados, com o parceiro dele de podcast. Um certo dia, eles pegaram lá no podcast do Kevin Smith uma história de um cara que estava anunciando uma casa, uma moradia ali, nos classificados. E aí, uma condição bem interessante, porque ele não cobraria aluguel. Seria para a pessoa morar de graça, mas teria uma condição, e uma condição muito peculiar. A pessoa deveria se vestir de morsa. Eles acharam tão absurdo, o episódio durou cerca de 1 hora, que a história viralizou, né, nas redes sociais. O Kevin Smith teve a ideia de transformar aquela história em uma história de terror / comédia, né, porque não dá pra você fazer um filme desse jeito sem ter ali o humor. Pois é. E aí ele fez uma campanha pro pessoal, se o público queria ou não que o filme acontecesse. Claro que votaram que sim, e o filme rolou. O lançamento em 2014 com 3 milhões de dólares no orçamento. He's going, then who cares? If it makes money, that'd be amazing. But if it doesn't, fuck it. We just get to watch it. And I was like, bam, you know, that's... Cara, o Kevin Smith, ele é tão nerdão, que o nome da filha dele é Harley Quinn. Harley Quinn. Lucas, mas e aí? Né, você colocou esse filme no quadro Que Diabo de Filme Ruim é esse? Você acha o filme ruim? Sim, eu acho o filme ruim. Ele tem coisas boas. Eu acho que essa proposta maluca dele é uma proposta que eu acho muito interessante. Vocês sabem que eu gosto desse tipo de história.
Mas eu acho que o filme também ele não funciona em vários aspectos, né? Por exemplo, o Justin Long, que faz o Wallace, né, o protagonista, ele manda bem, ele tá fazendo aquele papel sério, apesar de ser um cara engraçadão. O Michael Parks, como o velhão, né, doido, o Howard, ele passa essa coisa misteriosa, essa coisa ali que parece inofensiva, mas você sabe que não é, que aquele velho vai te atacar a qualquer momento. E talvez a aparição mais inesperada desse filme, e uma que não agrega muita coisa, muito pelo contrário, é a do Johnny Depp, que ele faz ali um detetive que ajuda personagens ali em um certo ponto da trama. E o Johnny Depp, claro, né, que ele foi roteirizado ali e tal, a ideia desse personagem era ser extremamente caricato. O comportamento, as atitudes, mas não tem graça. Os diálogos com esse personagem, eles se estendem demais. Parecia que o Kevin Smith estava mostrando assim, ó, o Johnny Depp tá no meu filme, né? Então eu preciso fazer uma cena gigante. E a maioria delas não funciona muito bem. He is so close that I can almost smell his shit. Assim como o tom meio Drácula da trama, quando o Wallace chega na casa do Howard, sabe? Aquela coisa do senhor recebendo o cara pra jantar e serve ele e quer tornar aquele cara presa, a vítima. Pois é, eu achei total essa vibe e o Kevin Smith sabe passar ela aqui em tela. Porém, esse desequilíbrio que o filme tenta, comédia, terror, a parte da comédia, pelo menos as piadas ali, 80, 90%, elas não funcionaram pra mim. É uns negócios ali, Canadá versus Estados Unidos, e aí eles insistem. I gotta be honest, man. There is nothing weird about Canada. It is painfully boring up here. E a parte de terror, que ela funciona várias vezes, eu acho que ela poderia ter sido mais explorada. Eu acho que às vezes o filme deixa, principalmente da metade pro final, ela um pouco mais de lado, pra dar lugar a essas cenas que não agregam tanto assim, como do personagem do Johnny Depp. Was a little out of the ordinary the other night on that Monday night. Mas tirando essas derrapadas aí, eu acho que, por exemplo, o final, ele é interessante, ele é absurdo, ele é trecheira, e o finalzinho, a última cena, ela acaba sendo dramática, né? Você se pergunta, na real, assim, por que que eles fizeram isso e não aquilo? Mas é isso, né? Tusk é essa bagunça, esse monte de coisa misturada aí, desde gêneros até elementos e referências. Eu dou uma nota 5 pro filme. Você gosta de ideia maluca? Você gosta de ver esse tipo de filme trash mesmo? Acho que pode ser uma boa experiência para você. Alguns momentos ali você fica imaginando, você fica aflito pelos personagens, mas também não vai muito além disso, não. It's adorable. It's like a children's book. Yeah. Until next time, I'm Teddy Kraft. And this is Wallace Brighton. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. So if you wish to continue living, you will be a walrus or you will be nothing at all. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, vamos pro que interessa. Chegou lá o Wallace na casa do Howard, eles começam a trocar uma ideia, né, naquele clima meio tenebroso assim, e o Howard ele começa a contar a história dele quando ele era jovem pro Wallace. Detalhe, dá um chazinho pro Wallace. Você vê que o Wallace ele vai tomando aquele chazinho, vai gostando, fala, nossa, que chá diferente, né? Diferente. Ele nem desconfia. E você vê que ele começa a dar umas cambaleadas, mas calma lá. O Howard, ele era um marinheiro, ele ficou à deriva ali no mar durante um tempo. E aí, quem salvou a vida dele foi uma morsa, né? O Sr. Tusk, que ele chama. E ele viveu, teve um relacionamento, acreditamos e torcemos que seja só de amizade com esse Sr. Tusk, né? Que aquecia ele e tal, e beleza, os dois se separaram. This curious fellow loomed over me, with Tusk as tall as Silent Charybdis. O Wallace, pá, no chão, desmaia, obviamente por conta do chá, né? E aí ele acorda um tempo depois, ele tá numa cadeira de roda, não consegue nem se mexer, o Howard ali tá num cantinho, e o Howard fala pra ele, não, uma aranha venenosíssima
picou a sua perna, né? Eu tive que chamar um médico e tal, você ficou muito fraco, e aí você tá aí se recuperando. E aí é engraçado porque a atuação do Justin Long, por exemplo, nessa cena funciona muito bem, porque ele tá muito grog, ele não consegue entender, ele tá numa situação completamente debilitada, né? E aí ele fica questionando o cara porque que ele não tá no hospital e tal, e quando ele vai ver, uma das pernas dele não tá lá, né? Acabou, foi embora. E aí sim ele começa aos poucos acordando mais, ficando mais desesperado. Oh my God! Oh my God! E aí o filme vai intercalando com alguns flashbacks do Wallace com o amigo dele, o Ted, lá no podcast, e aí a gente vê que o Wallace, ele não era um cara muito legal, né? Ele era um cara que estava deixando a fama subir pela cabeça, ele estava traindo a namorada dele. O Ted, mais pra lá no filme a gente descobre que é afim da namorada do Wallace, que os dois estavam juntos ali, principalmente quando o Wallace estava ausente. Enquanto isso, intercalando ali rapidamente, nesse momento eu acho que acontece rápido demais, eles poderiam ter feito a transformação mais gradual, não sei se vocês também tiveram essa percepção, porque eles mostram em uma cena de 1 minutinho ali, o Wallace, né, com os braços grudados, com a pele puxada, e depois na próxima cena que já mostra o Wallace, ele já tá na transformação completa, como morsa mesmo, né? E é bem bizarro. O design da morsa ficou bem assustador, você fica com dó do cara. Por quê? Porque é um monte de pele grudada, pele provavelmente de outras pessoas, né, que o Howard ia atrás, matava, né? O detetive depois fala pra namorada do Wallace lá e pro Ted, ah não, porque ele já matou aí cerca de 23 pessoas, pelo que eu sei, e aí o Wallace, né, mal consegue andar, deve estar pesado pra caramba, já tá com as presas, e o legal é que agora ele tá com os bigodões da moça, e o Wallace, como humano, ele tinha os bigodões, né, já meio que era o candidato perfeito pra ser a moça. E aí ele fica gritando, por quê? Porque o Howard cortou a língua dele, né, aquele grito desesperador. Aí detalhe, tem uma cena, o Howard vai ensinar ele a nadar, e aí ele nada ali e tal, com muita dificuldade, só que ele começa a afundar, né, o peso não dá, ele afunda. Lá no fundo da água ele vê que o velho doido já fez esse experimento aí com muita gente, vários cadáveres de morsa, né, transformados de humano para morsa, mortos ali apodrecendo. E aí temos uma sucessão de cenas intercaladas com o lado de fora, né, o lado interno, no lado interno, né, o Howard joga um peixão pro Tusk comer e ele come. Os dois ficam nadando juntos ao som de música clássica, aquela coisa dramática, assustadora e humorística ao mesmo tempo. I can almost imagine me back on Ponder Rock. Our new piece. E aí o Howard, você achava que ele já era birutinho, ele fica, né, se mostra cada vez mais, porque ele também se veste como morsa, aí com uma roupa mesmo, né, ele fica ali só com o rosto pra fora e vai treinar o Tusk a lutar, a brigar, né, porque, pô, você precisa ser uma morsa, você precisa ter instintos selvagens e saber se defender. E eles começam a brigar, enquanto isso o Ted, a namorada do Wallace, e o detetive lá estão chegando na casa do Howard, né, pro resgate. E na briga, quando o Howard se revolta e rasga a roupa de moça dele mesmo, o Tusk vai lá e enfia suas presas no Howard, matando ele. Aí o Howard, né, como últimas palavras, fala assim: finalmente eu consegui, né, consegui cumprir com a minha missão. Que eu entendi que seria o quê? Né, o Wallace finalmente teria se transformado em um animal selvagem, na morsa por completo. E nesse momento chegam os três lá pro resgate. O investigador até aponta a arma, mas corta o filme, né? Não sabe, atirou no Tusk, não atirou, pra poupar o cara do sofrimento, né? Mas aí passa um ano depois, o Ted e a menina vão lá pro reservatório
e tá lá numa espécie de zoológico mesmo, numa jaula, o coitado do Wallace, do Tusk, né? Eles ficam chamando, ela chama ele, Wallace, 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 ele não aparece, mas aí quando eles jogam um peixão para ele comer, aí ele aparece, mais uma vez enfatizando que o plano do Howard deu certo, e aí fica lá aquele momento emocionante, né? Pô, coitado do cara, né? Sofrendo, vivendo aquela vida ali, e é isso, fim de filme. Eu só fico imaginando, né, por que eles não tentaram tirar aquela pele do cara, será que se tirasse ele ia morrer? Não falaram isso, ou até mesmo, né, eu particularmente preferia não viver do que viver daquele jeito. É pura filosofia, meus amigos. E vocês, o que vocês acham aí desse final? O que vocês acham de Tusk? Já assistiu? É trechão? Você se diverte? Ou pouca coisa pode ser aproveitada desse filme? Deixa aqui nos comentários. E claro, se deixou de assistir alguns dos últimos vídeos do canal, eles estão aparecendo bem aqui ao meu lado. Já clica aí para assistir. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.